Bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço carinhoso em você que acompanha o Aprendiz Cristão. A proposta para o nosso bate-papo está em 2 Pedro, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 20 ao 22 para nossa melhor compreensão. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes, por provérbio, um verdadeiro provérbio, que se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Eu vou ler o 22 de novo. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Eu quero falar nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa aqui do Aprendiz Cristão, não volte a ser lagarta. E você vai entender o porquê eu estou dizendo não volte a ser lagarta. Primeiro eu vou nesse texto aqui. Aqui fala da pessoa começar uma caminhada, uma história com Cristo, aprender várias coisas, experimentar várias coisas, mas depois de um período de tempo, ela é enganada novamente e ela volta aos primeiros rudimentos errados. E aí diz esse Provérbios, que é como cão que voltou ao vômito. Uma palavra muito séria, muito até pesada, mas é uma pura verdade. Eu acho que o autor não teria outra coisa a escrever, a pontuar ou a argumentar. Eu acho interessante que se você se lavou, se você se beneficiou, se você chegou até um estágio bom de mudança, a verdade é essa, de mudança. Meu irmão, se você aceitou Jesus como um Salvador, teve um pecado apenas perdoado, você já está no lucro. Você já está no lucro porque Deus pegou o meu pecado, jogou no mar do esquecimento e nos deu uma página em branco, uma nova oportunidade. Então já estamos no lucro, independente do que aconteça posteriormente a isso. E a cruz do Calvário, ela revela muitos benefícios para quem de fato reconhece a Jesus como Salvador. E aí você volta ao erro, é como o cão que voltou para o seu próprio vômito. A palavra é séria, mas é essa. E eu vejo pessoas desviadas que elas argumentam e dizem que são conhecedoras. Você tenta evangelizar e ele fala: tudo que você está falando já conheço. Com soberba, não conhece nada, querido, com todo respeito, porque se o conhecesse, não se desviaria. Eu acho que a nossa história é uma história marcada por degraus, por passo a passo, que não podemos voltar. A palavra diz que aquele que conheceu a bênção do Evangelho não pode abrir mão do arado e voltar atrás, senão não é digno do Senhor. E quando eu uso esse argumento, não volte a ser lagarta, é porque o nosso estado anterior era de lagarta. Éramos pessoas que olhavam para nós, franziam o nariz, tinham repulsa de olhar para nós, achavam que não éramos nada, vivíamos rastejando, mas após conhecer a Cristo, passamos pelo processo que a lagarta passa, chamada metamorfose, que é aquele processo da crisálida, né? Que ela entra dentro de uma crisálida, que é aquele invólucro, que ela entra, quem vê talvez tem dó e fala: pô, não passa por isso não. Não precisa disso. Isso é exagero. O que você mais vai ouvir no Evangelho isso é exagero. Meu querido, eu defendo um Evangelho que tem nele sacrifício. E sacrifício é algo além do corriqueiro, do diário. E devemos fazer as coisas acontecerem. Então, entenda isso com muita pressa, com muita urgência, com muita velocidade. Sabe, temos que passar. E o que você mais ouve é até de cristão: isso é exagero porque ele não faz e não quer que ninguém faça. Mas, querida, a palavra diz: sede santos,
como ele é santo. Então você vê que Deus colocou um estágio, na verdade, um limite muito alto para que nós não nos acomodemos. Aí a lagarta está na crisálida, nesse processo que alguém poderia ter dó, queria tirar dela. Querido, se nós tivermos que passar por dores para o crescimento, vamos passar. É igual uma dor que você está sentindo e precisa tomar uma vacina, uma injeção, uma bezetacil, porque vai te curar. Eu não quero, mas preciso. Ninguém em sã consciência quer sofrer, mas precisa. Às vezes é um tapa que vai te fazer crescer, é uma rasteira que vai te ensinar a perdoar. E aí quando você cria esse processo todo, você se transforma numa borboleta. Alguém que cria asa, alguém que é admirado, alguém que voa, não se arrasta mais, alguém que tem cores, não é simplesmente preto ou cinza. Mas aí depois, absurdamente, a borboleta se cansa e quer voltar a ser lagarta, como o povo de Israel, que vivia falando, no Egito tinha sepulcro, no Egito tinha alho, no Egito tinha isso e aquilo. Lembrando de uma época que nunca foi feliz, mas por acomodação não quer passar por sofrimento. Então, meu querido, deixe a sua asa crescer, alcance lugares mais altos que Deus preparou para você. Você já está no lucro. Mas eu estou na crise, irmão Wagner. Falta tempo aqui para me falar das minhas dores para vocês. Mas graças a Deus que as crises me fizeram filtrar quem está do meu lado, me fizeram ver quem está do meu lado, me fizeram conhecer uma verdade mais apurada em Cristo. E amém por isso. Amém por isso. Quando eu era menino, pensava como menino, mas quando cresci, deixei para trás as coisas de menino. Está sofrendo, mas está crescendo asa. Está difícil ficar parado, mas eu vou abrir essa crisálida, esse invólucro, e vou voar. Não vou mais me arrastejar. Vou voar agora, é uma nova fase, é um novo momento de grande crescimento. E eu não posso voltar a ser lagarta. Eu te lembro que quando o Mar Vermelho foi aberto, Deus fechou. É como se ele falasse, não volte atrás, não volte para lá. Então devemos crer e acreditar, amados, e continuar para frente, continuar seguindo, continuar caminhando e chegar em lugares maiores e melhores, porque Deus te fez coisas novas. Eis que eu faço coisas novas, diz a palavra. Então não volte ao passado, não deslumbre o passado, não fique saudoso pelo passado, vai daqui para frente. Não volte a ser uma lagarta. Sei que difícil tá, para mim está muito, mas amém por isso, querido. Nunca me falaram que seria fácil. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições. Essa conversa aí de tome posse, determine, mês profético, que vai acontecer e não vai acontecer, meu querido, é conversa. Isso é balela, isso aí é coisa mais para arrancar votos, envelopes e tanta coisa que se inventa aí. Mas o que devemos é ouvir a palavra e aprender a ser um crente de renúncia, que se absteve do mundo, virou as costas para o mundo e abraçou Cristo de fato e de verdade. Essa é a palavra de hoje. Querido, você está numa nova fase. Não volte atrás. Você que está aqui no Aprendiz Cristão, pregue esse tipo de mensagem. Mensagem que conscientiza, que faz a pessoa se preocupar, e não mensagem simplesmente para mexer com a vaidade e com o ego. Essa é a palavra do Aprendiz Cristão para você. E eu te agradeço por você ter ouvido esse áudio. Se inscreva no canal e assista os vídeos, porque ao assistir os vídeos, o YouTube reconhece, eu não sei o que é lá, e isso me ajuda futuramente, tá bom? Estamos juntos, querido. Beijo no coração e até o próximo áudio aqui do Aprendiz Cristão.